estamos hoje no 97º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O versículo é Efésios 4, 27, versículo 27. O tema de hoje é: não deis oportunidade ao diabo. Diz o texto, Efésios 4, 27. Não deis lugar, espaço ao diabo. Obrigado, pode ocupar o assento. A nova vida em Cristo Jesus sobrepõe-se às práticas pecaminosas do velho homem. E este novo procedimento no viver faz com que não haja ocasião para que o inimigo venha agir no meio da igreja ou no meio das pessoas. Veja, Paulo ele é bem direto e ele dá uma sentença aqui enfática: não deis lugar ao inimigo. Aqui você veja que o versículo ele é muito curto, mas ele traz consigo uma grande profundidade. Eu vou fazer aqui de cada palavra deste versículo um tópico para enfatizar que o inimigo não pode e não deve ter oportunidade em nosso meio. Perceba, aqui o texto começa a dizer não. Essa palavra não em grego, essa palavra não, ela é a palavra grega aqui é mete, que significa não, nem, ou alguns traduzem assim não, nem mesmo, nenhum, ou seja, é uma negativa contínua que reforça e enfatiza a palavra negativa. Então, ele está, em outras palavras aqui, esse não é apenas um não, é um não repetitivo, é uma ênfase aqui no caso. Então, ele está enfatizando que o inimigo não pode ter espaço. É uma ênfase a respeito disso, tá certo? Agora veja, tem um texto na Bíblia que eu vou usar como uma aplicação, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu vou ler o texto que diz assim, ó. A parte final do versículo 1: soube-se que Jesus estava em casa. Então, Jesus estava ali em Cafarnaum e o povo estava sabendo que ele estava na casa, porque quando Jesus está na casa é impossível que não se saiba que ele está na casa. Amém? Aí no versículo 2, olha só o que aconteceu. Nós vemos essa palavra grega que eu citei aqui, mete, que Paulo usa não, nós vemos aqui no versículo 2, por isso que eu estou citando ele, olha só, e vou aplicar. E logo, então Jesus estando na casa, logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares, olha lá, nem ainda, é a palavra que Paulo usa, tá? Mete, a palavra grega, não. Conforme eu já disse, em alguns momentos vai ser traduzida nem mesmo, nem ainda, e assim vai, como aqui está traduzido. Então, nem ainda nos lugares junto à porta. A porta é o lugar de entrada, veja, então não tinha espaço. Eles cabiam, então eles não cabiam, ou seja, não tinha espaço, não tinha lugar. E Jesus fazia o que ali dentro da casa? Anunciava-lhes a palavra. Então percebe isso aqui, a palavra cabiam aí, que vocês estão vendo, a palavra grega é horel, que significa ter espaço ou lugar para receber. Então veja, a presença de Jesus na casa fez com que todos os espaços, todos os lugares fossem preenchidos, de tal modo que não se tinha acesso à porta de entrada. Olha que lindo isso. Então Jesus na casa e a ministração da palavra tira qualquer espaço do adversário, tá? Então Jesus ele tem que preencher todo o espaço da casa, da minha casa espiritual, que sou eu mesmo, da minha casa família, tá certo? Do ambiente de trabalho. Jesus vai preencher todos os espaços da sua vida, do seu convívio. E aí, quando a presença de Cristo vai se manifestando, todos os espaços vão sendo preenchidos. Aí o inimigo vai tentando procurar espaço, fala: aqui não tem espaço, porque Jesus está aqui. Esse é o mistério aqui desse texto, tá certo? Aqui é uma chave aqui desse texto, é a presença do Senhor Jesus Cristo. Então, nunca se esqueça disso. A presença de Jesus enche todos os espaços. A presença de Jesus não deixa espaço vazio.
Então veja que não há espaço, não cabe mais ninguém, não tem como receber mais ninguém. E por quê? Porque a presença de Jesus encheu a casa. Glória a Deus. E ali o texto é tão lindo, esse texto, né? Encaixa tão bem aqui nessa aplicação, que o texto diz: e nem junto à porta. Conforme já disse, porta é o lugar de entrada, então o inimigo não tem entrada. Quando Jesus enche o ambiente, quando Jesus enche a nossa vida, ou seja, não tem mais porta de entrada para pessoas estranhas, para o inimigo. Aleluia! Jesus é tão amável, né, irmãos? Jesus é lindo. Agora veja, ele diz: então não deis, conforme eu já disse, eu vou repetir para os irmãos, eu vou fazer cada palavra dessa um tópico, só para enfatizar a mesma coisa, que é não dar lugar para o inimigo. Então usei aqui o não, que aqui no caso é uma conjunção negativa. Agora nós vamos para o verbo, não estou dando aula de português não, tá, irmão? Deis, aqui agora vamos lá, não deis, escute isso, não deis, aqui, observe só isso aqui. A palavra grega aqui é didomi, que significa dar, ou ortogar, que é ortogar? É dar poder a alguém, é dar-se a alguém, segui-lo como seu mestre, ou como seu líder. E aqui a colocação verbal que está essa palavra deis significa dar-se, entregar-se, ou dedicar-se a alguém, tá certo? Então, escute isso, abrir espaço ao inimigo é conceder-lhe poder para agir, olha lá. Então, quando se dá espaço para o inimigo, é a mesma coisa de dar poder para ele poder agir no ambiente ali onde der o espaço para ele atuar. Jesus falou sobre isso à igreja que estava em Pérgamo. Vamos ler o texto em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13 e 14. Olha o que a Bíblia diz: eu sei as tuas obras, e onde habitas, ou seja, mora, o lugar de residência mesmo, que é onde está o trono de Satanás. Olha que coisa forte. E retens, agora Jesus fala para esses irmãos: vocês retêm o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu vou explicar o texto, versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá, ou seja, no meio da congregação, no meio do povo, os que seguem a doutrina é ensinamento, de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Olha só que coisa que é simplesmente fantástica. Quando Jesus diz para a igreja do Senhor que estava em Pérgamo, quando Jesus disse que eles estão habitando no lugar onde está o trono de Satanás, trono aqui significa o quê? Lugar de influência e de regência do inimigo. Ali naquela cidade, Pérgamo, que significa fortaleza, era um lugar aonde havia uma influência maligna terrível, porque era um lugar de culto ao imperador romano da época. Então, pelo povo se dobrar a essa prática idólatra, pelo povo se dobrar a esse paganismo, aquilo que contraria a palavra de Deus, ou seja, um pecado, então ali havia uma influência maligna, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eles, por exemplo, eles davam culto ali a Zeus, davam culto a Asclépio. Sabe quem que é Asclépio? Asclépio, nós vemos ele, até hoje existe, tá? Culto a esse Deus aí. E você sabe onde que se aparece o símbolo dele? A gente vê, por aí. Quando a gente anda na cidade, a gente vê. Não tem na farmácia aquela serpente? Aquele lá é o Asclépio. Porque nessa época aqui, o que eles faziam? Eles colocavam uma escultura de uma cobra, e eles prestavam ali culto a esse Deus, como se, através desse Asclépio, esse Deus, ele desse cura para o povo. Então eles faziam ali coisas com cobra, com veneno de cobra, e da onde se originou aí o símbolo da farmácia aí, tá certo? Então até por detrás, eu não estou dizendo que de todo a medicina é maligna, mas por detrás da farmacêutica mercenária existe uma ação demoníaca, onde as pessoas não fazem medicamentos como Deus orientou para Isaías. Falou o quê? Falou para o rei Ezequias: faz um emplasto
de figo e põe na chaga dele. Remédio natural. Deus usa remédio natural. Só que hoje você pode ver a maioria dos remédios. Você começa a tomar um remédio, melhora uma coisa e piora a outra. É assim ou não é? Porque tem efeito colateral. Então você vê que isso é o quê? Já é na maioria dos casos, não estou dizendo tudo, mas na maioria dos casos, já é uma coisa pensada, maligna, para manter o povo na dependência dos remédios. Por isso que eu oro incansavelmente, dá saúde ao teu povo, Senhor, dá saúde ao teu povo, Senhor, dá saúde, e eu já me levanto como autoridade da palavra de Deus aqui para dizer, espírito de asclépio, espírito maligno que atua por detrás disso, seja repreendido, em nome do Senhor Jesus. Agora perceba isso aqui comigo. Então havia, isso aqui é um adicional, tá? Não tem a ver com a mensagem, mas havia ali, naquele local, uma influência muito terrível, uma influência do inimigo, que o próprio Senhor Jesus disse, ó, eu sei onde habitas, onde está o trono do inimigo. O que o Senhor estava querendo dizer com isso? O Senhor está querendo dizer, eu sei que aí há uma forte influência do adversário. Eu sei que aí tem pessoas que estão sendo regidas pelo inimigo. E hoje em dia, pastor, aonde está o trono do inimigo? Aonde o inimigo tem espaço para reger o coração das pessoas. Por exemplo, se tem um grupo de pessoas que está sendo regida pelo adversário, ali está o trono do inimigo. Isso pode ser num grupo de escola, isso pode ser num ambiente de trabalho, onde as pessoas se entregam à regência do adversário, ali está um trono do inimigo. Então o Senhor estava dizendo, ali, eu sei que onde você está é um lugar de forte influência do adversário, e até por isso, minha fiel testemunha, o meu servo, sendo perseguido, acabou morrendo, porque agora estava lá uma fiel testemunha. O que é uma fiel testemunha? O Antipas estava testemunhando, quem é Deus aqui é Jesus, quem é o Senhor de todas as coisas aqui é Jesus. E aí então eles se levantaram, aqui nós não queremos saber nada de Jesus não, porque quem manda aqui é o homem, aqui nós estamos na cegueira do inimigo. Então onde se manifesta uma testemunha de Jesus Cristo, sofre perseguição por causa disso, porque onde um servo de Cristo ele está, ele testemunha de Cristo, e Cristo sendo manifesto toma casa. Entendeu? E aí é onde o inimigo não quer perder espaço. Pegou aí o mistério? Agora veja só, como o adversário não tem poder sobre o crente, glória a Deus, e ainda também não tem poder sobre a igreja do Senhor, ele tenta se infiltrar no meio, lançando tropeços, para que seja lhe concedido poder, para que seja lhe dado poder. Agora veja, como o inimigo não tem domínio sobre a mente dos crentes, sobre o coração dos crentes, sobre o proceder, sobre o viver dos crentes, porque eles têm uma nova vida, eles vivem em Jesus Cristo. Então agora o adversário usa pessoas aonde ele fez o quê? Ele centralizou o trono dele. Essas pessoas estão na regência do inimigo, elas fazem de acordo com o que o inimigo lhes ordena, ou conduz elas a fazerem. Então essas pessoas passam a ser o quê? Um instrumento do adversário. E aí o que está acontecendo? Essas pessoas que se tornam instrumento do inimigo, ele tenta infiltrar no meio da igreja. Como o adversário não tem acesso à nossa vida, ele não tem poder sobre a nossa vida, e aí o que ele faz? Ele quer que seja lhe dado poder, não deis, está entendendo? Não deis, então ele quer que seja ortogado para ele, poder para que ele possa agir. E aí onde entra aqui o que Jesus exortou, admoestou muito bem a igreja, dizendo, aí se infiltrou no meio de vocês, umas pessoas aí, que seguem o quê? A doutrina de Balaão, que ensina Balaque a lançar tropeços. Em outras, tropeço aqui é pecado. Então veja, eles estavam ensinando práticas antibíblicas. Essas pessoas que se infiltraram, provavelmente era algum mestre, algum pregador, trazendo para os dias de hoje, era cantores, era pregadores, era missionários, se infiltrava no meio deles e começava a destilar falsos ensinamentos. E essas pessoas, por exemplo, esses homens apoiavam, eles ensinavam que certo tipo de pecado não era pecado,
pera lá, quando a pessoa passa a viver na prática do pecado, o que acontece? Ela está dando poder para o inimigo, ela está dando lugar para o inimigo. Então agora o inimigo tem poder, onde se manifesta o pecado, ele passa a ter poder. Entende? Então a intenção do adversário é o quê? Ele infiltra alguém, já que eu não posso dominar eles porque eles são de Cristo, já que eu não posso tomar eles, não tenho poder sobre a vida deles, porque o sangue de Jesus é maior. Então o que ele faz? Eu vou lançar tropeço, vou usar pessoas para quê? Para colocar impedimento neles aí, e aí eles vão me dar lugar. Essa é a mente maligna. Então, vamos lá para vocês pegar mais profundamente aqui. Quando fala qual que é a doutrina de Balaão? Escute, esse Balaque era o rei de Moabe. E o povo de Israel vinha triunfando, conquistando a terra prometida, conforme Deus falou. E agora esse Balaque, quando viu que onde o povo de Israel passava, eles devastavam, porque o inimigo não tem poder sobre o povo de Deus. Se nem o Hades pode parar a igreja do Senhor, imagina. Então o inimigo falou, pera lá, esse povo é muito forte, porque o Deus deles é forte, o Deus deles é imbatível, o Deus deles é invencível. Ele falou o que? Aí ele foi lá, Balaque contratou Balaão, e ele pegou e falou, ó, eu te dou uma fortuna, eu pago para você, vai lá e amaldiçoa esse povo. Então Balaão, ele prostituiu o dom dele, olha lá, ele está usando o dom espiritual que ele tem da profecia, tá? E para fazer o quê? Para barganhar. Então ele está querendo agora fazer o que Deus não quer que ele faça, então ele está prostituindo o seu dom espiritual. E aí o que acontece? Mas Deus interviu na história, você lembra, e Deus trocou as palavras na boca de Balaão. Cada vez que ele tentava amaldiçoar Israel, Deus vinha e colocava a palavra de bênção, e ele abençoava. Aí o Balaque pegou e falou assim, mas pera lá, eu te chamei aqui para você amaldiçoar esse povo, você só abençoa? Aí Balaão falou, mas eu não posso amaldiçoar quem está abençoado. Agora vamos lá, aí em Números 22, capítulo 22 e o capítulo 25, o que faz? O Balaão pegou e ensinou Balaque. O que ele fez? Ó, já que você não tem poder, já que você não tem espaço contra eles, o que você deve fazer? Coloca tropeço diante deles. E o que faz? Coloca mulheres sensuais, coloca mulheres bonitas e começa a promover umas festas aqui. Umas festas, entendeu? Umas rave. E aí vocês fazem aqui e convida eles. Eles são crentes, mas convida eles para essa festa mundana, onde só tem gente ímpia. E aí vai convidando eles, aí devagarzinho a gente vai querendo mostrar para eles que não tem nada a ver isso não, de participar de uma festa que tem música mundana, que tem bebida, que tem Halloween, aí eles vão, entende? É por isso que nós temos que instruir os nossos filhos, porque os nossos filhos estão na escola, faculdade, a gente tem que instruir eles, porque o Balaão continua ensinando Balaque lá, e aí vão querendo conduzir eles, não, isso aqui não tem nada a ver, pode participar. E aí agora veja só, qual que é o ensinamento? Já que eu não posso contra eles, eu não tenho domínio sobre eles, então tem que criar um espaço, tem que ortogar poder. E como que isso acontece? E aí conforme eu disse, e aí ele cria um tropeço. Olha só que coisa terrível, hein? O mundo espiritual está descoberto aqui. Senti um temor muito grande da parte do Espírito Santo. E aí veja, aí Balaque foi ensinado por Balaão, veja que coisa tremenda, até o inimigo lança a sua doutrina, o seu ensinamento, e tem crente que não gosta de participar do culto de doutrina do Senhor, isso é uma coisa grave, mas vamos lá, aí ele falou o quê? Aí eles têm que participar do sacrifício. O que seria participar então do sacrifício? Sacrifício fala associar-se com ambientes mundanos. Idolatria, o que é idolatria? Colocar coisas ou alguém no lugar de Deus. Então qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus se tornou um culto idólatra, se tornou um ídolo. Coloquei o meu trabalho em cima de Deus, idolatria. Coloquei o meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe acima de Deus, idolatria. Coloquei a bênção acima de Deus, idolatria. Então ninguém pode estar no lugar de Deus, o lugar de Deus é único na nossa vida.
Amém? Alguém concorda com isso? Diga glória a Deus. Deus, esse lugar de Deus ninguém pode tomar. E agora prostituir-se. O que é prostituir? Prostituir é qualquer prática sexual ilícita. Então qual que é a prática sexual lícita? Um homem casado com uma mulher. Então vamos lá, não é um homem e uma mulher, é um homem casado com uma mulher. Essa pessoa, a prática sexual dessas duas pessoas é lícita. Agora qualquer outra prática, adultério, fornicação. O que é adultério? É a pessoa se relacionar com outra pessoa que não é o seu marido ou sua mulher. O que é fornicação? É a pessoa ter relacionamento sexual sem ser casada. Ou pessoas do mesmo sexo se relacionar. Cabe tudo aqui, é ilícito. Isso não é aprovado na Bíblia. Então são coisas que o inimigo usa para ter poder sobre as pessoas. Então aqui, veja só, aqui como a situação é séria. Então o adversário, ele quer, então olha que Paulo fala, não deis. Não deis. Então o inimigo não pode ter poder. E eu creio que numa noite como essa aqui, de estudo da palavra de Deus, Deus vai tampar todas as brechas aqui, viu? Se em alguma área, às vezes imperceptível, às vezes nós não estamos percebendo, estávamos dando lugar com um sentimento ainda no coração, com um olhar, mas Deus vai tampar todas as brechas aqui nesta noite. O inimigo não vai lançar tropeço, ele não vai ter poder sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Hoje o espírito de Balaão com Balaque, toda a mancomunação de Balaque e Balaão vai cair por terra. Ela satera macachanda, masihebe, era bacácia, chamacatara calachai, ela bacanta na baxéria. Aleluia, Deus está cortando laços hoje aqui nesta noite. Aleluia, no teu coração já tem o trono. É o trono de Deus que está no teu coração. Aleluia, o inimigo não terá influência sobre a tua vida. Glória a Deus. Deus seja louvado. Então nós temos que tomar cuidado com aqueles que se infiltram no nosso meio. Temos que tomar cuidado, tá? Como já dizia a mamãe, nem tudo que reluz é ouro. A gente tem que tomar cuidado a respeito disso, tá bom? Porque às vezes existem pessoas que começam assim, não, isso não tem nada a ver, pode fazer isso. É como no caso, uma pessoa hoje, eu estou falando de hoje agora, pegou e mandou uma mensagem perguntando a respeito da tatuagem. Hoje para muitas pessoas fazer tatuagem é coisa comum e normal, por quê? O Balaão ensinou Balaque a dizer que isso não tem nada a ver e pode fazer. E aí tem gente fazendo tatuagem, doutrina de Balaão, tá certo? E aí não sabe tribulação que passa, problema que passa. Mas não tem. Vai aí, continua marcando o teu corpo. Não tem nada a ver alguém que é antes de ser cristão tem tatuagem. Aí você não tem mais nada a ver com isso. Agora a partir da nova vida que você conhece Jesus Cristo, aí tem tudo a ver. Agora o que me deixa estarrecido, eu ouvi de uma líder aqui, de uma mulher nessa nação, usar aquela passagem de Jesus, que está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na coxa, mas não está na coxa, está na veste que está sobre a coxa. Jesus não tem tatuagem, Jesus não tem o corpo marcado não, filho. Essa prática, qualquer dia tem que abrir espaço só para falar sobre isso, mas para vocês entenderem, essa prática, por exemplo, aí eu tive que dar uma explicação. Está escrito na Bíblia, não pode fazer tatuagem? Está escrito? Não tem nenhum versículo na Bíblia. Mas da onde surgiu essa prática de tatuagem? É uma prática mundana e diabólica, onde eles se faziam pactos. É daí que surgiu a tatuagem. Então, veja, se algum dos pais da igreja, se algum dos crentes fizeram tatuagem, isso não compete ao cristão. E se isso, quero fazer uma borboletinha, quero escrever o nome de Jesus. Jesus não quer que você escreva o nome no corpo, quer que você tenha um nome no coração. Aleluia! Amém? Deus sabe por que eu estou falando disso, né? Então vamos lá. Olha aí, Deus está tampando as brechas hoje aqui, hein?
Terceira palavra, eu falei, estou usando cada palavra como tópico. Ó, não deis lugar. Vamos lá, lugar. A palavra lugar aqui é topos, que significa qualquer porção ou espaço. A condição ou posição mantida por alguém numa assembleia. Assembleia, você sabe que é reunião de pessoas. Oportunidade, ocasião para agir, ou seja, lugar, espaço ocupado por alguma pessoa. O inimigo não pode ter posição para influenciar, nem oportunidade para agir, e nem muito menos lugar para ocupar. Eu vou repetir tudo de novo isso aqui. No nosso meio, na sua casa, na minha casa, na igreja do Senhor, não pode ter posição para o inimigo influenciar, nem oportunidade para ele agir, e nem muito menos lugar para ele ocupar. Aleluia, aleluia, Santo Espírito de Deus, aleluia, é real a sua presença, Senhor. Escute, Jesus ensinou que o inimigo procura por lugares secos. Seco você sabe que é sem água. Vamos ver isso aqui, Mateus 12:43. Olha só. E quando o espírito imundo, por que espírito imundo? Os demônios que nós chamamos assim, a Bíblia o denomina assim, eles são anjos caídos. E quando é que eles se tornaram, eles são chamados de espírito imundo? Quando eles passam a possuir o corpo dos seres humanos. Porque um espírito ilegalmente possuir o corpo de alguém, isso é imundo, tá? É por isso que o Espírito Santo ele não possui, o Espírito Santo habita. Se abrires, eu entrarei. Se abrires, eu entrarei. Mas o Espírito Santo não tira a nossa liberdade de ação. Agora, ao contrário do inimigo. O inimigo, ele possui a pessoa e trava ela. O Espírito Santo não tira a minha razão. É por isso que eu não posso dizer, quando alguém é tomado pelo Espírito no poder, sapateia, fecha os olhos, e aí a pessoa fala, nossa, não entendi nada que aconteceu. Então não é o Espírito Santo, não. O Espírito Santo, não, eu sei tudo o que está acontecendo, filho. Estou sapateando, falando línguas, estou sendo movido, mas estou sabendo tudo o que está acontecendo. Eu estou sendo conduzido pelo Espírito, habitado pelo Espírito Santo. Estou falando isso que é dia de ensino, então é pertinente. Já expliquei que é espírito imundo, um espírito maligno que possui um corpo de um ser humano. Então ele tem saído do homem, anda por lugares áridos. Áridos é sem água, buscando repouso e não encontra. Aí vem a pergunta, mas por que o inimigo procura lugares sem águas? Ele está procurando para fazer desse lugar um lugar de descanso. Irmão, aqui lugares áridos, o que significa lugares áridos? Lugares áridos aqui, no caso, significa pessoas que não têm habitação do Espírito, que o Espírito Santo não flui nelas. Olha o que está escrito em João 7:37-39. No último dia, o grande dia da festa, disse Jesus, quem tem sede, vem a mim e beba. Porque rios de águas vivas fluirão do seu interior. E a Bíblia diz, e ele dizia isso do Espírito Santo que haveriam de receber. Então, quando a Bíblia fala ausência de água aqui, é ausência da presença do Espírito Santo. Então, quem são os lugares áridos? É toda pessoa que não é habitada pelo Espírito Santo. Se não tem água viva fluindo nele, o Espírito Santo fala, vou fazer dele a minha casa. O inimigo fala, ele não tem água ali não tem fluido do Espírito, já que não tem fluido do Espírito, vou tomar aquela casa para mim. Agora, quando o inimigo chega e vê que tem água, pensei que você ia se alegrar mais com isso. O inimigo chega e fala, vixe, ali está jorrando água, está fluindo, aí não tem espaço. Aí não tem espaço, tá certo? Agora vamos aplicar aqui de forma mais contundente. Algumas ocasiões, é claro que tem muitas, mas eu só vou citar algumas dentro do contexto que nós estamos trabalhando. Algumas ocasiões em que o adversário teve lugar. Então perceba, nós temos que entender uma coisa: o crente andando e vivendo no Espírito não deixa espaço para o inimigo. Vou repetir: o crente andando e vivendo no Espírito não deixa espaço para o inimigo agir.
nem no corpo, nem no coração, nem muito menos na mente. Aleluia. O Espírito Santo tem a tua mente. O adversário não vai colocar pensamentos ruins, negativos, de destruição e miséria na tua mente. Por quê? Porque o Espírito Santo levou a tua mente cativa à obediência de Jesus. O adversário não tem o teu coração, porque você se rendeu à vontade de Cristo. Glória a Deus. Ele está fluindo, gente. Escute, é impossível, escute o que eu vou falar. É impossível um crente, eu estou falando, um crente habitado pelo Espírito Santo ficar endemoniado, é impossível. O que ele pode fazer? Ele pode agir por influência, aí é diferente, né? Conforme aconteceu com Pedro. Pedro contrariou a palavra de Cristo e acabou dando lugar para o inimigo. Mateus 16, tá? Então, mas um crente que é habitado pelo Espírito Santo, jamais o inimigo pode atuar no corpo dele, jamais. Você não se alegra por isso, não? Aleluia. Nessa casa aí tem morador. Aleluia. Quando um ser estranho tenta bater aí na porta, quem abre é o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo atende e fala: sai daqui, viu? Porque aqui já tem morador. Essa casa já tem dono. Aqui foi um alto preço pago. Foi o preço do sangue de Jesus Cristo. Flui Espírito, flui Espírito, flui Espírito. Vamos ver algumas ocasiões em que o adversário ele teve lugar. Por exemplo, na inveja de Caim. Você sabe que Caim matou o seu irmão Abel por inveja. Então a inveja deu lugar para o inimigo. O inimigo teve oportunidade na vida de Caim por causa da inveja. Olha lá, e o que é inveja? A palavra inveja, a palavra grega para inveja, significa colocar mal olhado. É a expressão clara de desgosto pela felicidade alheia. É desprazer gerado por observar privilégios ou prosperidade alheia, ou ficar sabendo disso. Então perceba, quando que eu sei que a pessoa tem inveja? Quando você vê alguém sendo abençoado e o seu semblante descai. Você é um invejoso. Aí está lá o irmão testemunhando: Deus deu o aumento, Deus deu a vitória, Deus está levantando o ministério, agora ele tem uma posição, agora ele lidera. Aí a pessoa pega e bate aquela tristeza. É espírito de inveja. Olha lá, e a inveja é tão terrível. Veja como que a inveja se manifesta. Olha lá, olha o que diz lá em Gênesis 4:5. Diz assim, a Bíblia diz que Deus, olha lá, aceitou Abel e a sua oferta, mas Deus rejeitou Caim e a sua oferta. E o texto diz que quando Deus aceita a de Abel, o texto diz: e o seu semblante descaiu. Está lá, irou-se fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Veja, ele ficou o quê? O que Caim ficou aqui? Ele ficou invejoso. Ele ficou desgostoso pela felicidade de Abel. Quando ele vê que Abel ele está desfrutando de privilégios, de prosperidade, agora ele ficou triste com isso. Então a tristeza de Caim não é porque Deus rejeitou, é porque Abel está sendo abençoado. Isso é nojento, eu tenho um nojo da inveja, viu? Eu não suporto pessoa invejosa não, viu? Que não pode saber que alguém está sendo abençoado, que ele já fica com o semblante caído. Isso é nojento, eu tenho nojo disso. O negócio é, eu me alegro. Que Deus te abençoe e te abençoe mais. Que Deus te prospere e te prospere mais. Que Deus te levante e te levante mais. Deus está usando, glória a Deus. É que nem Josué, né? Josué falhou nessa aí também. Aí estava lá 70 recebeu poder, números, né? 70 recebeu poder, aí 68 parou de profetizar, Eldade e Medade estava lá, só nos mantos, profetizando. Aí chegou Josué e falou: proíbe eles, Moisés. Aí Moisés olhou e falou: você tem ciúme por mim?
Aí sabe o que Moisés falou? Olha que é um crente que não tem inveja. Sabe, Moisés falou, antes que Deus desse do seu espírito para todos. Moisés estava querendo dizer, não queria que só 2 estivessem aqui dando lugar e profetizando. Eu queria que todo esse povo tivesse cheio. Olha aí, ó. Aí tá lá, de repente alguém na empresa recebe a promoção. Aí o crente invejou. Ó, o crente pode ficar com inveja? Não pode não. Se o teu semblante descaiu lá... Outro, ó, não pode dar. Então a inveja é lugar. Vamos lá. Isso aqui também é terrível. Rebelião, a rebelião de Saul deu lugar para o inimigo. Você sabe que depois que Saul se rebelou contra Deus, a sua palavra, o que é se rebelar contra Deus? É ser teimoso à palavra, é não obedecer à palavra. Isso é rebelião. A Bíblia diz que o espírito maligno dominou ele. Isso é grave. E sabe o que me chama a atenção em 1 Samuel 15, 22 e 23? O que me chama a atenção lá é que Deus falou, Samuel falou, Deus queria sua obediência, é melhor você obedecer do que sacrificar. Aí Samuel explica, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, que é contender, né? É como iniquidade e idolatria. Pega isso aqui, não esqueça mais. Primeiro, rebelião. O que é rebelião? Rebelião é como pecado de feitiçaria. O que é feitiçaria, melhor dizendo? Feitiçaria, meus irmãos, a feitiçaria é a procura para controlar, né? A feitiçaria procura controlar eventos e pessoas, até mesmo o futuro, né? Por meio de intervenção maligna. É o caso de coisa espiritual, mas do ponto de vista maligno. Isso é rejeitar o senhorio de Deus. Então, quando alguém ele procura feitiçaria, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo alterar algumas coisas, ele está querendo modificar algumas coisas, mas de forma maligna. Ele rejeita o senhorio de Deus que comanda todas as coisas. Então ele não busca a vontade de Deus, ele não busca orar, ele está buscando uma intervenção maligna. Isso é feitiçaria. E Deus está dizendo que aquele que é rebelde à sua palavra é como um pecado de feitiçaria. Está vendo que existe crente feiticeiro? O que acontece? O que é o crente feiticeiro? Ele abre mão, olha lá, ele coloca a palavra de Deus de lado, ele não obedece a palavra de Deus e segue o seu próprio rumo. Isso é feitiçaria, porque você está controlando, está querendo controlar o seu futuro, a sua vida. E o meu futuro e o seu futuro não pode ser controlado por nós, é determinado por Deus. Os pensamentos que Deus tem sobre nós são pensamentos de paz e não de mal, e para vos dar o fim, o futuro que desejais, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Não, vou tentar do meu jeito aqui. Deus está falando, segue por esse caminho. Não, vou tentar do meu jeito, vou trabalhar assim, vou conquistar assim. Feiticeiro. Isso é feitiçaria. Feitiçaria espiritual. E o que olha lá, porfiar é a mesma coisa que o pecado da idolatria. E o que é idolatria? Já disse, é colocar alguém no lugar de Deus, não é isso? Então o que significa porfiar? O Saul, ele colocou a palavra acima da palavra de Deus. O que é isso? Idolatria. Se a minha palavra prevalece sobre a palavra de Deus, a minha palavra, ou seja, eu estou colocando a minha palavra acima da palavra do grandioso Deus. Então isso é idolatria. Então cada vez que você decide por fazer a tua própria vontade, não a vontade de Deus, isso se tornou idólatra. E o inimigo trabalha nisso aí. Agora você vê, às vezes a gente olha assim, se a gente não tratar dessas coisas, você vê um monte de gente tribulada por aí, por quê? Porque está dando lugar para o inimigo. Ficou tenso, né? Vamos lá, mas não tem jeito. Olha o versículo que nós estamos estudando, não tem jeito. Outra situação que dá oportunidade, espaço para o inimigo trabalhar, no orgulho e alta exaltação. Sabe onde se vê isso? Em Davi, 1 Crônicas 21:1. Sabe o que aconteceu? Davi, ele teve muitas vitórias, mas pensa num homem vitorioso. Ganhou, conquistou, venceu batalhas, reinos, triunfou. E de repente, quando ele estava desfrutando de uma glória no reino dele, ele pegou, e a Bíblia diz, 1 Crônicas 21:1, repito, o texto diz assim, que Satanás
incitou ele a numerar o povo, contar quantos números de pessoas, quantos soldados tinha, o número dos soldados do exército. E qual que é o problema aí? Escute, olha quando Satanás colocou no coração dele para ele contar o povo. Depois de grandes vitórias, depois de grandes batalhas vencidas, a hora que ele estava no topo da montanha, aí o inimigo pegou e lançou na mente dele: conta o povo. E o que isso tem a ver com contar o povo? Irmão, se ele conta o povo, o que ele está querendo dizer? A vitória, que nos deu, foi o número do exército. Ou seja, isso é autoexaltação, ele está querendo se vangloriar, ele não está querendo dizer: é o tamanho do meu Deus, é o tamanho do meu exército. Então, quando alguém se vangloria no tamanho do salário que tem, quando alguém se vangloria no número de reais que ele tem na conta, poupança, quando alguém se vangloria no nome da empresa que ele trabalha, é uma multinacional, ele está querendo dizer que a causa da vitória da vida dele não é Deus, é Satanás que já está trabalhando aí. Então eu não tenho uma grande empresa, eu não tenho um grande salário, eu tenho um grande Deus que me dá. Aleluia, aleluia, aleluia. Aonde é que Deus achou Davi? De trás da malhada, não tinha nada, não era nada, era desprezado, ninguém dava valor. O Senhor chegou, deitou óleo na cabeça dele, levantou ele, deu capacidade para ele derrubar o gigante. Ei, então não esqueça, está na crista da onda, está no topo da montanha, não se esqueça quem te levantou. Só para não esquecer quem não te levantou, adore a Deus por alguns momentos aqui nesta hora. Deus pode te levantar como o maior ministro da cidade. Deus pode te prosperar a tua vida. Deus pode abençoar a tua família como nenhuma outra. Mas não se esqueça, não conta os números. A glória de Deus, foi Deus que deu, foi Deus que levantou, foi Deus que abençoou. Manácia, Tcharamaki, Missaia. Que Deus possa tirar toda vanglória, orgulho humano do nosso coração, toda alta exaltação. Esta foi a causa de Deus falar para Gideão: opa, tem muita gente com você. Deixa eu tirar um pouquinho, que tem muita gente aí, e eu vou dar vitória com esse punhado, senão o povo vai se vangloriar. Deus não divide a sua glória com ninguém, porque a partir do momento que entra a vanglória, deu lugar para o inimigo. Quarta situação que nós vemos que teve espaço, olha, na ira do povo em Nazaré. Esse texto aqui eu vou citar bem rapidamente, em Lucas 4, 28 e 29, escute, Jesus estava na sinagoga pregando, e ele pregou aquele dia uma bela mensagem, e ali o pai bradou, e ele falou: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Deus me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a curar os contritos de coração, pôr liberdade os presos, abrir os olhos do cego. E o texto diz que Deus operou ali, o Pai operou maravilhas, e ele falou: hoje se cumpriu essa escritura diante dos olhos de vocês. Agora detalhe, Jesus ele foi criado na onde? Em Nazaré. E como eles estavam acostumados com a presença de Jesus em Nazaré, eles não valorizavam Jesus. Como eles viram Jesus todo dia, aí falaram: isso é um perigo, irmão. Isso é um perigo se acomodar, se acostumar com a presença. Porque tem pessoas que língua estranha já não maravilha mais ela. A pessoa falar em língua estranha, isso aqui é normal, já está perdendo o encanto da presença. Mais um culto, mais uma pregação, esse louvor. Já está se acostumando já. Jesus já não causa mais impacto, já não causa mais maravilha. E o povo de Nazaré estava assim. Aí Jesus pegou e soltou um adágio da época popular que diz, médico, a ti te digo, cura-te a ti mesmo. E aí Jesus soltou esse adágio. Aí Jesus pegou e falou assim, falou para aquele povo, porque aquele povo estava incrédulo, ele era infiel, tinha um coração infiel ao Senhor. Porque eles não estavam aceitando Jesus. Como se dissesse: nós vimos ele crescer aqui,
quem ele é, eles não reconheciam Jesus, veja só. E aí o que acontece? Jesus falou, ó, nos dias de Elias havia muitas viúvas em Israel, mas Deus não mandou Elias para nenhuma de Israel. Deus foi lá e mandou Elias para a viúva de Sarepta. O que é isso? Uma estrangeira. Lá nos dias de Eliseu tinha muitos leprosos, mas Deus mandou só o Eliseu para Naamã, a cura para Naamã, um outro estrangeiro. Aquele povo se encheu de ira, porque eles entenderam que Jesus estava dizendo que como Israel naqueles dias tinham rejeitado a Deus, Deus foi para quem o queria. E agora Jesus está falando para eles o quê? Vocês estão no culto, vocês vêm para a presença, mas vocês se acostumaram com a presença, vocês estão com o coração infiel, estão com infidelidade, estão com incredulidade. E Jesus lançou em rosto deles a incredulidade e a infidelidade do coração. Sabe o que diz em Lucas 4:28? E se encheu de ira. O povo se encheu de ira. Agora, como eles estavam cheios de ira no coração, porque, veja, a pessoa com infidelidade no coração, a pessoa com incredulidade, ela vai começar a ser dominada por esse sentimento, essa emoção aí terrível. E aí o que acontece? Eles pegaram Jesus, lançaram ele para fora da cidade, veja, lançaram Jesus para fora da cidade, e ainda levaram ele para o alto monte e quiseram lançar do precipício. Lançar ele do precipício. Então veja que o controle da ira fez com que eles colocassem Jesus para o lado de fora, e ainda queriam dar cabo da vida do Senhor. Então, conforme nós já temos visto aqui, a ira, ela deve ser controlada. A ira não pode dominar a nossa vida, de maneira nenhuma, gente. E veja como que essa ira aqui é uma coisa que o inimigo trabalha. Lembra, no mesmo capítulo 4, Jesus tinha acabado de vencer a tentação. O que o inimigo falou? Se joga daqui para baixo. Agora, veja, como o inimigo não conseguiu, ele usa pessoas iradas para tentar jogar Jesus. Quinto, onde mais nós vemos lugar, espaço que o inimigo teve oportunidade para trabalhar? Na mentira dos 400 profetas de Acabe. 1 Reis, capítulo 22, todo mais em específico, versículo 22. O povo estava com um coração enganoso, tá? E aí, pelo coração estar enganoso, só profetizava o que Acabe queria ouvir. Eles alisavam o ego de Acabe, Jezabel, conniviam com o pecado. E aí o que aconteceu? Esses 400 profetas, com o espírito de mentira, diz o texto, o espírito de mentira atuando na boca deles. Por quê? Coração enganoso. O coração que está enganoso, o espírito de mentira vai atuar na boca dessa pessoa. Então, o engano no coração levará que o inimigo tenha espaço para destilar todo tipo de mentira. Sexto, na ladroice de Judas. Lá em João 12:6 está escrito que Judas era ladrão e ele vendeu Jesus. Veja, Jesus escolheu ele era um grande apóstolo, viu? Alguns podem olhar, é claro que hoje a gente olha para Judas, é um exemplo totalmente negativo, ruim, alguém que se perdeu, é claro. Só que não foi sempre assim. Judas foi escolhido como os outros 12. Judas era instrumento de Deus, que expulsava demônio, que ressuscitava mortos. Ele era apóstolo. Ele tinha uma autoridade tamanha. Só que ele não deixou Jesus transformar essa área da vida dele. Ele não se tornou ladrão quando veio para Jesus. Ele era ladrão. Só que ele não deixou Jesus libertar ele da ladroice. Ele gostava de pegar o que não era dele. E essa foi a brecha que o inimigo usou e bagunçou com a vida dele. Então, tampa essa brecha também. Sétimo, a falta de perdão é também uma brecha. Essa eu quero ler, 2 Coríntios 2:10. A falta de perdão é uma brecha. A quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Veja, ele perdoou na presença de quem? A pessoa só pode liberar perdão se estiver em Cristo. A pessoa só pode liberar o verdadeiro perdão. E o que é perdão? Perdão é esquecer o que me fizeram? Não, você não sofreu de amnésia. Você não bateu com a cabeça e perdeu a memória. Não, perdão é quando você lembra de uma coisa, aquilo não te traz mais dor. Perdoou. E aí o que acontece?
aqui está o mistério, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então a falta de perdão dá vantagem para o inimigo, faz o inimigo sobrepor-se sobre as pessoas. Agora, quando não tem perdão, o inimigo perdeu vez, aleluia. No perdão, o adversário perdeu vez, hein? E essa aqui é uma aplicação pertinente, essa aqui para os casados, tá? Para os casados, eu coloquei o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Um casal bem resolvido intimamente, fecha as brechas também. 1 Coríntios 7,5, essa é uma área importante para quem é casado aí, ó. Não vos defraudeis uns ao outro, senão por consentimento mútuo. O que é consentimento mútuo? É conversado. Aqui ele está falando da questão do jejum e oração. Você quer ficar sem ter relação íntima, o casal, tem que ser o que? Conversar. Vamos supor, eu quero fazer um jejum de 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Aí eu chego para minha esposa, ó, você permite? Se ela falar não, se ela falar para mim que não vai, ou vice-versa, falar que não vai esperar os 40 dias para que a gente tenha intimidade, eu não posso fazer esse jejum. Esse jejum não será aceito pelo Senhor Deus, tá? Então aqui tem que ter consentimento mútuo. E a Bíblia diz só por causas espirituais. Só por causas espirituais, tá? Olha, por algum tempo, olha lá, para vos aplicardes a oração e depois, ó, ajuntai-vos, ter intimidade novamente. Outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então, isso aqui é uma área importante. A questão né, que existem pessoas que fazem a greve aí, isso está errado. Também vai ficar uns dias aí na prova. Pare com isso. É sério isso aí. Pare com isso. Ou se não, fazer troca, barganha, né? Não, se você liberar o cartão, aí nós conversamos. Alguém falou, ainda bem que eu não tenho um cartão mesmo. Está negociando com o inimigo, é? Cuidado com isso aí. A questão é, pastor, questão espirituais ou questão de saúde? É claro, a pessoa está com problema de saúde, aí não tem nada a ver, tá? Mas aí é uma questão importante aí. Esse negócio de fazer greve, está errado, isso não pode. O inimigo pode usar disso aí e trabalhar. Agora, encerrando, eu tive que falar, você vê, é um versículo curto, mas de grande importância. Eu falei, fiz dessas 4 palavras, 4 tópicos aqui para falar de uma coisa só. Não deis lugar ao diabo. Agora vamos terminar aqui. Diabo, a palavra grega aqui para diabo é diabolos, que significa maldizente, caluniador, difamador, o que lança uma pessoa contra outra, provoca desacordo. Irmão, eu senti no meu espírito, teve um varão que explodiu por dentro aí, viu? E eu senti, ele falou, Deus falou nessa noite, nessa casa. Meu espírito bradou aqui, Deus trabalha assim mesmo. É aqui que Deus acerta tudo, acerta a nossa vida, acerta o casal, acerta tudo. O mandamento bíblico olha lá o mandamento bíblico, 1 Timóteo 3,11. Da mesma sorte, aqui mulheres, não é só aplicado às mulheres, tá? Aqui é mulheres e homens, porque ele está falando do contexto de obreiros e obreiras, tá? Da mesma sorte as mulheres e também os homens, sejam honestos ou honestas, não maldizentes. Essa palavra maldizente, se você pegar aqui, ó, o grego, sabe o que está escrito aqui? Diabolos, é o plural. Então aqui quando ele fala não sejam maldizentes, não sejam um diabo, é isso que ele está dizendo. O que ele está querendo dizer com isso? Olha só, ou seja, não amaldiçoe ou pragueje as pessoas, não acuse ou atribui inverdade sobre alguém. O que é calúnia? É você falar algo de alguém que é mentira, isso é uma calúnia. O que é difamação? No caso, ou seja, a pessoa não pode publicar mentiras para manchar a reputação de alguém. Não pode. Existem pessoas que não sei, né? Tira das profundezas de Satanás, inventam a coisa da vida do outro e sai divulgando. Poxa vida. Isso é uma coisa triste, não é? Uma vez, escute isso aqui, Deus me deu agora, eu tenho que falar.
Isso é notório, foi um testemunho que divulgaram, eu só vou falar porque o Espírito me ordenou falar. Tinha uma pessoa, um líder aí, e ele servia a Deus com integridade. De repente, uma moça foi e se engraçou com aquele líder e começou a investir nele, e ele ia repreendendo aquele cão, e repreendendo, e de repente aquela mulher armou uma cilada para dizer que teve um caso com esse homem. E ela, por um acaso, viu uma marca que ele tinha no corpo, que só tipo a esposa, eu não sei o que aconteceu muito bem, mas sei que ela viu. E de repente ela foi, inventou uma história e contou. Irmão, essa mulher saiu divulgando, não, eu tive um caso com ele mesmo, E aí o que aconteceu? Acabou, destruiu o casamento dele, acabou com o ministério dele. Aí depois, irmão, deu até vontade de chorar. Aí depois passou o tempo, ela foi e confessou para a mulher. É mentira, eu inventei tudo aquilo, mas já tinha se separado. Já tinham desposto ele da posição dele, da onde ele estava. Aquela mulher, ela foi o próprio diabo. Isso é uma calúnia. Que prazer que alguém tem de inventar e de divulgar mentiras da vida. Irmão, não cuide da vida alheia. Ainda que você saiba que algo aconteceu com a vida de alguém, não publique a vida dos outros. Ah, mas você ficou sabendo. Não ficou sabendo, não fica divulgando a vida dos outros. Isso não é legal. Você gostaria que alguém divulgasse a sua vida passada? Isso não é legal. Isso não é bom. Que assim seja feito. Não seja maldizente. Não pragueje as pessoas. Diga palavras de bênção, palavras que enobrece. Se não tem nada de bom para falar, se cale. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Uma das coisas que o inimigo luta para ter espaço no meio das pessoas, sabe o que é? Lucas 8:12, isso aqui é forte. Olha como que ele luta para ter espaço na vida das pessoas. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Então olha só, quando a Bíblia diz que, é claro que o contexto de João 10, que fala que o ladrão vem roubar, matar e destruir, está falando dos mercenários, mas numa aplicação, o inimigo também é um ladrão. Por quê? Porque ele gosta de roubar a palavra do coração das pessoas. Veja, nós estamos recebendo a palavra aqui. Ele vai lutar para roubar essa palavra do coração. Porque se eu guardo essa palavra no coração, o que vai dar no meu coração? Fruto. Vai produzir 100. Vai produzir, não é 30 nem 60, é 100, eu estou profetizando. Essa palavra vai dar uma colheita de 100 espiritual. Aleluia. Essa semente vai produzir a maior força da terra. E aí veja, se Deus nos deu um ensinamento como esse, é claro que alguém estava dando brecha, estava dando espaço para o inimigo. E aí, ou seja, com algum vício, com alguma maledicência, com algum posicionamento contrário a Deus, às Escrituras, com uma ira, com uma cólera no coração. Aí estava dando espaço, estava caminhando, estava ouvindo quem não era para ouvir, como a Eva que deu lugar porque ouviu quem não era para ouvir. Tem gente que consegue parar para ficar ouvindo horas, que não tem nada para lhe oferecer. Aí fica se contaminando, porque veja, a árvore, antes da serpente, o diabo chegar ali para Eva, aquela árvore era o quê? Ela não chegava perto, não tocava, por quê? Porque honrava a Deus. Mas quando o inimigo começou a falar, bagunçou a mente dela, ela viu aquela árvore desejável. Porque as pessoas, quando começam a ouvir o inimigo, o que acontece? O pecado começa a ser delicioso, começa a ser favorável. Mas quando você ouve a voz do Espírito Santo de Deus, aí o que diz? Aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. Aleluia! Então veja que coisa maravilhosa. Oh meu Deus, a palavra de Deus. Por isso nós temos que amar essa palavra. Nós temos que desejar constantemente, diariamente,
Aleluia! Não deixa que esse desânimo seja um espaço que o inimigo trabalhe no teu coração. Não deixe, não permita que essa força de vontade de servir a Deus seja um espaço para o inimigo trabalhar. Porque nessa noite Deus renova, nesta noite Deus fortalece, nesta noite Deus dá graça, nesta noite Deus sustenta, porque tem palavra, tem palavra, tem palavra. Jesus está na casa e está anunciando a palavra. É capachaia, era caçanda calamácia. Shanai canabre a canta nequester que alabracaia. Levante uma das mãos para o céu e comece a glorificar o teu Deus, porque Deus está renovando pessoas hoje aqui. Deus está ministrando essa palavra ao teu coração. Deus sabe os dias difíceis que você tem passado. Deus sabe a angústia que você tem vivido. Deus sabe as dores que você tem sentido. Deus sabe dos problemas que você tem passado. Deus sabe das tribulações que você tem enfrentado, mas receba a palavra, receba a palavra de Deus te renova, uma racia canda, aleluia. Ele não vai roubar a palavra do teu coração. Aleluia. Às vezes a gente está tão golpeado pela situação da vida, aleluia, que dá vontade de chutar o pau da barraca, como diz o ditado, dá vontade de falar coisa indevida, dá vontade de pensar o que não é para pensar. Mas nesta noite Deus está tampando as brechas, Deus está ocupando os espaços. Não vai ter lugar para o adversário. A oportunidade do inimigo na tua vida, estou profetizando, acabou, acabou. Acabou. Aleluia. Então ele luta para roubar a palavra. Não se esqueça daquilo que Jesus tem nos falado, tem nos ensinado. E aí encerro dizendo, como Paulo disse em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E o que significa a palavra de Cristo habitar em nossos corações abundantemente na nossa vida? Ou seja, é viver em nós e influenciar-nos para o bem, tá? Então é a palavra viver em nós. Por exemplo, alguém pega, estou aqui pregando, não é crente, não entregou a vida para Jesus, não desceu as águas, e eu digo, quer entregar a vida para Jesus, e essa pessoa diz não, o que ela fez com a palavra? Rejeitou. Se ela rejeitou a palavra, o que acontece? O inimigo tem lugar. Essa palavra que compromete até o pescoço. Rejeitou a palavra, abriu espaço. Não recebeu a palavra no coração, abriu a brecha. Mas agora, o que eu e você, o que nós fazemos? A palavra de Deus, ela preenche todos os espaços. Vou repetir, a palavra de Deus preenche todos os espaços da nossa vida. Logo, não haverá lugar, não haverá oportunidade para o inimigo agir. E eu profetizo encerrando, aleluia, nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus está nos dando hoje aqui discernimento espiritual, sabedoria. Para quê? Nós vamos tampar essas brechas. Jesus está tomando conta da tua casa, do teu lar, aonde estava tendo brecha por parte de algum morador daquela casa, Jesus está te dando graça. Ele vai preencher aquele espaço ali, vai ter vigilância, vai ter mover do Espírito, vai ter fluir da glória de Deus, e ainda mais, a palavra de Deus vai brotar, a palavra de Deus vai germinar, a palavra de Deus vai prosperar. Na camácia Emanaia canta na caixanda candarabacaia. Ao mover do Espírito Santo aqui, ao fluir da presença do Todo-Poderoso em nosso meio, Deus está dizendo: quem tem espaço na sua vida sou eu, quem age na sua vida sou eu, quem trabalha na sua vida sou eu. Glória a Deus, glória a Deus. Nos guarde o Senhor, amém? As palmas louve Jesus.